Bom, dois desafios aqui hoje, né? Falar se você não usasse jQuery num evento de jQuery, e o outro que é falar em 7 minutos. Bom, vamos lá. Bom, eu sou o Vitor Cavalcante, trabalho na Lambda 3, sou um dos sócios da Lambda 3, sou desenvolvedor web full stack desde sempre, desde 2000 eu estou brincando com todo tipo de tecnologia do servidor até cliente. Também sou MVP de ASP.NET, então hoje eu trabalho mais com plataforma Microsoft e palestro pela Microsoft pelo Brasil inteiro, mas o meu foco sempre foi front-end e web e tem sido assim. É que a Microsoft agora é mais front-end do que back-end, então está mais fácil. Bom, primeiro, antes de falar quais são os problemas, vamos ver por que a gente usa jQuery. Então, para isso, tem um desafio que vamos olhar um pouquinho para trás, né? E vamos olhar de onde veio isso. Tá? Vamos lá para 2006, lançamento do jQuery. Em que momento a gente estava nessa data? Né? A gente estava com jQuery com 3.5 KB, a gente tinha Opera 9, Netscape 8, Firefox 1, Safari 2 e Internet Explorer 6. E já fazia 5 anos que a gente estava com ele. Né? Eu estou vendo bastante gente nova. Quem programava em 2000, em 2001 para a web? Era tenso. Desenvolve pro Safari no Mac, IE pro Mac, IE3 pro Mac. Rapaz, o negócio era tenso. Bom, mas aí, com essa tensão, a gente olha, isso aqui é interessante, eu não sei se vocês conhecem, é o Google Trends, que procura quem procurava sobre aquele termo, certo? Ele te dá, fala, quantos usuários procuravam sobre esse termo nessa data, né? Então a gente vai ver aqui que por volta de 2009 foi onde a gente teve o maior boom do jQuery, certo? Então vamos ver em que estado a gente estava nesse momento. A gente tinha Internet Explorer 8, Opera 10, Netscape tinha caído, morreu, tadinho, Firefox 3.5, Safari 4, Chrome 3. Cara, era um inferno na Terra, porque cross-browser, você tinha que ser guerreiro. Cara, vou fazer um negócio cross-browser. Você era guerreiro. Certo? E a sua arma era o quê? jQuery. Então, você entrava na arena com jQuery no bolso, porque sem ele, meu amigo, cara, JavaScript era... Eu lembro que nessa época, um pouquinho antes, em 2007, 2006, uma das grandes empresas, não posso falar o nome, mas ela tinha desenvolvimento só para Netscape e desenvolvimento só para IE. E era uma equipe de, tipo, 20 pessoas para cada um. E ela teve que matar uma equipe dessa, porque não dava mais conta de fazer isso. Tá? E era assim que a gente vivia. E o jQuery resolveu esse problema. E era lindo. A gente tinha vários problemas. Né? Vai pegar um elemento por classe. Né? Vamos lá pegar um elemento só pela classe. Não tinha como, gente. Era um scriptzinho desse aqui. E todo mundo tinha essa função no seu funções.js. Cadê? Todo mundo tinha. Cara, você tinha esse lá. Certo? E fazia isso. Com jQuery. Cara, era lindo. Isso me convenceu a usar o jQuery lá em 2006, quando eu vi o beta dele. Só para ter isso, eu não tenho como escrever. Olha só. Lindo. Certo? Adicionar um evento. Coisa simples, gente. Ah, não, mas espera aí. Se for IE, o IE é diferente, né? O IE tem todo um carinho que você tem que tratar ele diferente, porque se não tratar ele não funciona. Tá? Então, você tinha o attach event, né? Então, você não tinha o add event listener. Então, para o IE, attach event. Então, você tinha que ficar tomando essas contas. E com jQuery? Cara, para com isso. Faz desse jeito que funciona. Tá? Fora isso, você tinha vários outros elementos. Todo mundo aqui conhece a facilidade que o jQuery dá. Então, não preciso convencer vocês a usar o jQuery. Bom, mas e hoje? Certo? Hoje, nós estamos em 2014. Certo? A gente está no 2.1, alguma coisa lá. 83 KB, certo? E aí, eu estou com o Internet Explorer 11, Opera 25, Firefox 31, né? Chrome eu nem lembro mais o número, é o último. É o último. Eu deixei aqui porque era de uma outra palavra. É o último, cara. Você não lembra mais o número dele. Também. Isso aqui foi do final do ano passado que eu acabei utilizando os slides. Aí vem a pergunta, eu realmente preciso do jQuery? Certo? É uma pergunta. E aí a gente tem que começar, e aí atrás dessa pergunta eu fui olhar algumas coisas, né? E veio esse site, não sei se vocês conhecem, deu um maior boom na internet na época que ele saiu. Você realmente precisa? Você precisa dele mesmo? E o que tem nesse site?
ele pegou e fez uma listagem, a gente vai ver ele mais para frente, mas o mais interessante não foi nem o site, foi quem respondeu. Né? O Paul Ehrlich e o John Rising, que ele já falou lá, respondeu, falou, cara, não é bem assim. Entendeu? E ele foi lá, olhou, e interessante foi esse documento que o Paul Ehrlich colocou, ele e o cara da Microsoft escreveram um documento e colocou, a gente vai mostrar ele daqui a pouco, e aí depois o Twitter recente que o John Rising colocou, falando, ó, não é mais 100 e poucos que ele tinha colocado na época, 129, agora ele cobre 88, tá? Então, quer dizer, os bugs que ele cobre estão diminuindo, tá? E aí a pergunta é, tá, mas ele cobre os bugs. Eles cobrem os bugs que você tem problema? Entendeu? Ele cobre os bugs nos browsers que você dá suporte? Entendeu? É uma pergunta, vamos dar uma olhada, né? O que eu fiz? Eu entrei, né, eu não, eu tenho um amigo meu nos Estados Unidos que fez isso, eu chupinhei, né? Ele pegou o documento e olhou todo o documento e levantou. Quais são os browsers que têm esses bugs? Adivinhem, né? Não precisava. Se eu fizesse uma enquete, ninguém ia adivinhar quem era o browser, tá? Mas aí a gente pegou, e esses browsers aqui não está levantado, mas é interessante, eu comecei a fazer esse levantamento, a maioria dos outros aqui, fora o Inominável, que são poucos que são dessas novas versões. Se você olhar lá, você vai ver muito Firefox antigo, Chrome antigo, entendeu? Não tem tantos. Tem ainda, de browsers modernos, alguns bugs, são menos de 88. Tá? A gente está falando aí de 40, 30, tem que levantar quais são. Bom, do IE, por versão, aí você vai ver, qual o IE que eu suporto? Se eu suportar o IE 10, né, a gente está aqui, esses são os bugs que cobram. Se eu suportar o IE 11, são esses. Aí você fala, não, eu suporto o IE 11, é só isso. Opa, talvez valha a pena não usar o jQuery. Entendeu? Aí a questão é olhar. O que você teria que fazer se você não usasse o jQuery? Aí essa é a grande pergunta. Pô, tudo bem, vamos dizer que eu estou no contexto que eu não preciso usar o jQuery. Se eu precisar selecionar esses elementos, é fácil fazer isso com jQuery, né? E com JavaScript puro. Pô, tem que escrever mais. Não é um problema. Isso não é um problema, certo? Mas não é só isso, tá? A gente também tem questão de performance, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui um getElementByClassName passando uma classe, um documentCarrySelector passando uma classe também. Na verdade, aqui eu faço uma interação para poder fazer várias vezes. E também uma aqui que eu uso o jQuery. Qual deles é o mais rápido? Primeiro. Qual que é o segundo mais rápido? Segundo? Não. É o terceiro. O jQuery nem sempre é mais lento, tá? Porque ele sabe olhar e a gente, de vez em quando, faz caca. Porque a gente quer pegar uma classe usando o querySelector, ele vai fazer o esquema de parse daquele texto. E o jQuery tem as mágicas alienígenas dele, que ele sabe fazer essas coisas mais rápida, certo? E ele escolhe qual engine que ele vai utilizar. O querySelector não é tão inteligente assim. Bom, tem a questão do it. Pô, usei lá, estou usando, agora não estou mais usando jQuery, estou lá dando um querySelector, certo? Bom, eu faço isso aqui com o resultado de um resultado do jQuery, certo? Pegou o resultado, ponto .it, vou iterando sobre todos. Mas se eu for usar no nativo, ele não me retorna um array de elementos. Ele me retorna um node list. E um node list não é um array. Então não posso usar it. Certo? Coisa linda, né? Então o que você vai ter que fazer? Você vai usar um for. Ah, não, mas eu não quero usar for. Tá bom, tem saída. Você dá um array prototype slice call, certo? Você chama o slice do prototype do array e transforma o node list num array. Não é tão legal, né? Você pode criar uma função sua. Aí você já está escrevendo código. Tem que pensar. Para fazer Ajax, é só escrever um códigozinho desse. Ou se você tiver que passar um post, alguma coisa no header, um desse. Né? Ou se não, um outro. Aí como que eu faço isso em jQuery? Bom, a gente já sabe, né? Então, é a escolha. Você vai ter que fazer, mas eu posso escrever minha função e para fazer isso? Pode. Você pode usar alguns outros frameworks ou libraries que também fazem só Ajax, certo? Aqui é interessante, porque ele mostra alguns códigos. Por exemplo, para fazer um getJSON no jQuery. Isso aqui é aquele código que eu falei se você deve usar jQuery ou não.
Então aqui o legal desse site é isso. Esse código que você faz em jQuery, olha como que é o código em JavaScript. Se você quisesse escrever, né? E o post, como que é. Então, e aí ele vai falando sobre efeitos. Só dando a dica dele, não façam isso. Tá? CSS. Tá? Bem mais fácil. Bom, é interessante estudar. Mas eu quero usar jQuery. Ótimo, estude do mesmo jeito. Tá? Para você saber quando você usar ou não. E no mobile, vai a pena? Aí uma pergunta, a gente tem outras considerações no mobile. A gente tem 3G, 4G, de verdade? No Brasil? São Paulo, Vivo? Tim? Temos mesmo? Então, a gente tem que pensar, o que acontece? jQuery, vamos colocar o de 83 KB lá, depois eu falo da questão de tamanho. Eu não sei se você sabe, browser mobile não guarda cache de elementos maiores do que, se eu não me engano, 40 KB, alguma coisa assim. Ele não guarda cache, certo? Então ele não vai manter lá. Então quer dizer, toda vez que você baixar um site que tem jQuery, ele vai fazer o download de novo. Ok? Isso é legal? Funciona para você? Tá? Cada parse de jQuery gasta 4 joules. Aí eu vou falar um pouco tecniquez. Isso aqui foi um paper que eu peguei. Então, qual o problema? Gasta 4 joules. Tá. Se você... 5 mil parses de jQuery gasta uma carga de bateria. Tá. Considerar. Tem que olhar. Isso aqui depois vocês procuram esse paper, Quem Matou Minha Bateria. Tá? Ele explica um pouco disso. Tá? Parse time. Por ele não ficar no cache, ele toda hora que você pegar, ele vai fazer o parse de novo do jQuery. E o parse time num celular não é a mesma coisa de usar num computador. Tá? É claro que isso aqui também, esse paper, não é recente. Então você vai pegar aqui iPhone 3, iPhone 4. Claro que o iPhone 6 vai ser bem mais rápido. Tá? E outros celulares mais nativos. Mas são considerações, vocês precisam olhar isso. E aí eu tenho alternativas. Tá, eu não quero usar jQuery, mas eu quero a facilidade do jQuery. Ok, o Zepto, ele, por questões de tamanho, funciona do mesmo jeito do jQuery. O mesmo jeito de API é igualzinho. Se você sabe usar jQuery, você sabe usar Zepto. Tá? É uma outra opção, tem algumas coisas que ele não tem, claro, certo? Se fosse igual, ele teria o mesmo tamanho. Tá? Só que uma coisa, ele só suporta IE10 para cima. Tá? Ele já é padrão, aí é 10 para cima, é isso que eu suporto. Tá? Aí eu também tenho outras alternativas. Tá? Eu quero usar, eu gosto muito, vou falar dos que eu uso daqui. Eu gosto muito do Request, aquele escrito meio esquisito, sabe? Request. Tá? O Animate CSS. A extensão eu uso muito o underscore, certo? Ou o polyfill do ECMA 6, depende do caso que eu estou utilizando. Aqui eu uso o DOM, o Sizel, que é o que o jQuery usa, certo? Quando você quer fazer alguma coisa só usando seletores, tá? E Event Emitter é o que eu tenho utilizado também. Tá? Então, você montar o seu jQuery é útil para você? Tem que olhar. O problema é só tamanho? Não. Se for esse o seu problema, dá para melhorar, tá? Você pode fazer, eu acho que ele chegou a mostrar, que dá para você escolher o Grunt, você consegue lá fazer o download do Git e fazer o seu build, tá? Não sei mexer com Grunt, não gosto de mexer no terminal, ok. Tem um site, você vai lá, brinca aqui, desliga evento, desliga isso e ele vai baixando lá, tá? Você vai ver 62 KB, você desliga quase tudo e não baixa nada. Porque eu estou na 1.1. Se você for na 2.1, isso melhora, tá? Ó. E aí você vai diminuindo e você vai vendo o quê? Aí você vai falar, eu preciso disso, preciso daquilo. Você tira o que você não precisa. Ok? Módulos, esses aqui são os módulos, eu não vou entrar nisso. E aí vem a pergunta, e aí, preciso ou não do jQuery? Né? Depende. Tá? É o seu cenário, é o seu caso, é o seu problema que você quer resolver. Tá? O jQuery é muito bom e eu já falo assim, você tem uma startup, você está querendo resolver um problema de negócio, esse é o seu problema agora, não pensa nisso. Resolve o seu problema primeiro. Tá? O primeiro problema de negócio. Agora eu preciso, meu problema é melhorar a velocidade do site. Ok, começa a pensar nisso. Essa é uma alternativa que você pode utilizar. Tá? Então esse não é o primeiro caminho. Não começa o seu site falando, não vou usar jQuery. Tá? Mas esse é o recado, depende do seu cenário, não tem uma resposta certa para isso. Bom, é isso, pessoal.